Bebê. Ei, pessoal, boa noite. Nossa, o que é hoje? Centro rápido? Esperar o pessoal entrar aí. Jana acabou de sair do consultório, já tá no Instagram, menina rápida. Tiago hoje vai prestigiar. Oi, a Nay entrou. Oi, Nay. Ah, esqueci. Vou fixar os comentários. O tema. Muito bem. Vamos incluir. Jana falou que o marido dela tá trabalhando e vai ver depois. Isso mesmo. Nutricionista. Adicionando a Nay aqui pra nós. Gente, dá tempo ainda, manda esse aviãozinho que fica aqui embaixo, ó, para todo mundo por direct que vocês acham que vai se beneficiar aqui com essa live, que às vezes pode ainda não estar participando. E dá para mandar também o convite por WhatsApp, tá? Que hoje eu tive pouco tempo de divulgar, se vocês quiserem convidar alguém, fique à vontade aí. Minha sogra, meu cabelo tá grande hoje, eu tive até que prender, tá na hora de cortar já. Gente, minha sogra é responsável por esse look aqui, lindão. Nós estamos aguardando o Instagram conectar a Nay, a nossa Nutri, que eu já autorizei a participação dela aqui, mas tá lento. Oi, deu errado. Vou tentar. Vamos enviar de novo a solicitação, Nay. Não sei por que deu errado. Vamos tentar novamente. Aham, agora sim. Olá! Oi, tudo bem? Que fundo lindo! Ah, minha filha, aqui a gente improvisa, sabe? Pra dar tudo certo. Nós estamos aí. Nutri infantil tem que ser assim, né, Bia? A casa toda. E olha que eu não tenho filho, mas se você tivesse aqui do lado de casa, você ia ver a situação do jeito que tá. Porque, assim, eu brinquei muito que meu presente de Natal esse ano tá presente de criança de 5 anos. É brinquedo, é livro, tudo que é ferramenta a gente usa aqui. Tem que cantar os pequenos, Tem que rebolar, ó. não é? Né? Uai, o tempo inteiro. Bacanérrimo, bacanérrimo. Peraí que eu saí da nossa conversa aqui. Muito bem. Pessoal, então, boa noite, bem-vindos. Estamos aqui para mais uma quarta-feira de lives, agora de 15 em 15, porque eu preciso entregar o mestrado. Todo mundo brigando comigo. Quarta passada eu recebi uma mensagem assim por direct. Doutora Bia, hoje é quarta, cadê você? Cobrando já a live, né? Gente, eu tô fazendo de 15 em 15, não me mata. Então, bem-vindos todos. Deixa eu ver o que mais. Hoje nós estamos aqui com a Nay, nossa Nutri. Fofésima, adorei a possibilidade de conhecer ela. Você vê que essas redes sociais possibilitam muitas coisas pra gente muito legais. Dá uns presentes muito Vou me apresentar aqui, né? Sim. E aí daqui a pouquinho você se apresenta na sequência. Vou me apresentar porque sempre tem gente diferente, apesar do Instagram que né, a gente está fazendo nos dois canais, mas às vezes os seus pacientes também não me conhecem, então vamos nos apresentar. Meu nome é Beatriz, eu sou pediatra geral, atendo consultório e também sou intensivista, trabalho em CTI infantil.
Mas aqui a pegada das lives da quarta-feira é tentar ajudar as famílias, né, com a criação desses pequenos, que é sempre um desafio. Então a gente tem trazido temas mais bem úteis e bem diretos, assim, relacionados ao dia a dia mesmo, dos cuidados com as crianças, e aos maiores desafios que vocês, pais e cuidadores, têm enfrentado aí, principalmente diante dessa pandemia que tem potencializado bastante as dificuldades da nossa vida. Então, acredito que a de hoje também, a nossa live de hoje também vai ser muito útil aí. Uma queixa recorrente, eu fiz aqui uma enquete, né, nos stories ontem, né? Falou assim, você tem dificuldade com a alimentação do seu filho e tal, então o percentual é bem alto, cerca de 30%, 40% dos pais respondeu que tinha alguma dificuldade, ou de seletividade, ou de dificuldade com algum alimento específico. Então, você vê que é um percentual muito alto, né? Então, eu acho que vai ser bem legal e bem-vindo no momento único que a gente está vivendo. Pode se apresentar aí para nossos Muito obrigada, ouvintes. Primeiramente, pela oportunidade de dividir aqui com você a live. É um prazer imenso mesmo, assim, eu acho que, igual você falou, a internet tem aproximado vários profissionais e várias pessoas, né? Eu acho que o mais incrível da quarentena, eu falo isso que veio com um presente mesmo, assim, conhecer tantas pessoas bacanas através da internet, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Nayara, eu ajudo mães a não ter dúvidas sobre como ter um filho forte, saudável, através de uma alimentação saborosa, divertida, leve, né, com a nutrição. Então, eu sou nutricionista, eu sou formada pelo UFMG e sou especialista em saúde coletiva. Apesar de estar imersa na saúde da criança, eu tenho residência em saúde da família, pelo Odilon, e hoje eu também trabalho no NASF aqui em BH. Então, eu faço essa duplinha aí de NASF e nutrição infantil, que eu amo. Massa. Criança é uma cachaça, né? Trabalhar com criança é uma cachaça. A gente fica viciado, não tem jeito. Mas vicia, sabe o que eu acho mais legal, Bia, assim, de criança? Porque eles envolvem tanto, e aí a gente vê os olhinhos brilhando, aí os nossos brilham também, aí fica essa troca tão gostosa, né? De nutrição infantil. Eu acho que é por isso que eu me encanto e por isso que é assim que eu me sinto mais à vontade, assim, no universo deles, né? E a gente tem uma sensação, assim, gostosa, né? De que realmente a gente faz muita diferença na vida deles e das famílias. Isso é muito, muito bom. Super. E não tem nada que pague, né? O preço é... Não. Eu acho que isso que mais vale, né? Assim, ver as famílias, ver as próprias crianças se desenvolvendo, ver que elas têm o potencial sozinhas de se desenvolver, só dar o estímulo certo na hora certa, né? Então, eu acho que isso que é o mais incrível, assim, de trabalhar com crianças, que é o que mais a gente encanta, né? Com certeza, bacana demais. Pessoal, eu deixei aqui nos stories de ontem para hoje uma live que eu fiz no iniciozinho dessas lives de quarta-feira, acho que deve ter sido a segunda live que eu fiz, acredito, com uma outra nutricionista também foférrima, que é a Mariana Lana. Quem não conhece, vale a pena seguir também, é mari.lana, o Insta dela, sobre essas dificuldades alimentares, porque isso, né, é um problema, uma queixa recorrente, então a gente já tinha abordado isso, mas de forma mais geral, quais são os problemas. Então a proposta minha hoje aqui com a Nayara é a gente fazer mais uma dispor para vocês de ferramentas. Então, assim, sabendo que a gente está diante dessas dificuldades, quais ferramentas a gente pode lançar a mão. Então, para quem não teve a oportunidade de ver essa live quando foi feita, ou aqui no IGTV, e nem de ontem para hoje por causa da correria, acho que vale a pena quem não viu ver depois, né? Ela está aqui salva no meu Instagram, chama Meu Filho Não Come. Mas a gente quer falar um pouquinho sobre o que são essas dificuldades alimentares, antes da gente entrar com as ferramentas propriamente ditas. Você quer falar um pouquinho para a gente, Nay? Assim, o que é? Assim, essas dificuldades são todas iguais? Ou são coisas diferentes? Porque quando a gente fala de dificuldades alimentares, é bem vago, né? Sim. A gente pode ter uma criança que é mais seletiva, mas come em quantidade razoável. Tem criança que já não é muito seletiva, mas come pouquíssimo. Então, como é que funciona, assim? Como é que a gente categoriza isso? Ilumina, assim, Então, a questão de recusa e de dificuldade alimentar é um campo muito amplo, né? Então, assim, muito complexo. A gente estuda muito o iceberg, né? Da recusa alimentar. Então, são várias questões enraizadas
Então, assim, a recusa é só o ponto do iceberg lá de cima, mas tem muita coisa para baixo que a gente tem que avaliar. E aí a questão assim, meu filho não come, mas não come o quê? Não come quanto? Então a questão, né, assim, a quantidade é uma questão que pega muito, assim, as mães ficam muito aflitas em relação à quantidade, assim, existe a questão da expectativa, né? Que a gente, o menino começou a fazer introdução alimentar, será que a introdução alimentar já tem recusa? Então, assim, é uma coisa que a angústia começa junto com o menino comendo, né? Então, uma coisa anda junto com a outra. Desde os 6 meses, essa angústia já surge, né? Mas a gente tem que diferenciar. É muita expectativa. Né? Muita. É expectativa para tudo quanto é lado, né? Expectativa dele andar, expectativa de falar, expectativa de comer e por aí vai. Então, o primeiro ano da criança é muito altos e baixos. E a mãe só quer que fica lá no alto, comendo, desenvolvendo e tal. Só que a gente sabe que não é assim, né? É uma montanha russa. Tudo dando certo, apenas certo. E aí tem uma montanha russa. Tem dias que são bons, tem dias que não são. E assim a gente vai levando. Perfeito. Mas a gente tem que lembrar que assim, existe a seletividade, existe a recusa e existe a dificuldade. Então, a gente tem categorias diferentes, estudos enormes, assim, tem várias linhas de pesquisa de dificuldade alimentar. Hoje eu estudo também a dificuldade alimentar com a disciplina positiva. Então, eu associo muito assim, nos estudos de caso, nos próprios atendimentos, eu uso muito as ferramentas da disciplina positiva. E aí, quando a gente fala da recusa... Mas sua imagem ficou toda pixelada. Ixi, será que é na internet? Voltou? Dá uma olhadinha aí. Deixa eu ver aqui. Vou dar uns segundinhos. Não sei se voltou. Não sei. E o som também tá um pouquinho Tá ruim. ruim? Peraí, deixa eu só desligar aqui. Eu vou ficar no áudio normal? Tá ótimo, normal. Agora a imagem tá estranha. Uai. Aguei. Será que é a internet? Pessoal, vocês que estão assistindo aí, tá dando pra ver? A gente pode continuar? Dá um feedback aí pra gente. Tá ruim também, porque aqui pra mim tá normal. Aí, ó, acertou. Não sei o que você fez, não, mas melhorou. Obrigado, coraçõezinhos subiram, podemos continuar. Não, é meu fone. Desculpa, você estava falando da disciplina positiva. Nai, eu não sei se você tem acompanhado, mas é um tema que eu tenho falado tanto aqui no meu Instagram, né? Como pode ser útil para tudo, né? A gente acha que essa é só para o menino, uma ferramenta para eu saber fazer como do menino Debir. Não é isso, é para a vida. Para criação de filhos, para alimentação, para tratar com o marido e com as dificuldades do trabalho. É um negócio, assim, para a vida da gente. Então, assim, se eu usar isso como ferramenta para nutrição, é muito legal e casa muito com a nossa proposta. Super. Aqui nesse canal. A imagem tá desfocada ainda, gente? Me fala aí. Não, já resolveu. O áudio melhorou e a imagem melhorou. Meu fone de ouvido, ele é um problema. Mas, enfim. A questão de disciplina positiva, né? Que a gente estava conversando. É muito interessante porque, assim, desconstrói muito como a gente foi criado, né? Assim, eu sou nova, mas, assim, muitas das coisas... Eu vejo, eu falo, nossa, às vezes minha mãe fazia disciplina positiva, às vezes não. Então, algumas vezes a gente consegue enxergar isso, né? E quando a gente se coloca muito na ótica da criança, que é uma coisa que eu tenho feito muito esse exercício, assim, de se colocar no lugar dela, a gente consegue levar muito mais tranquilo, assim, os casos, a gente consegue propor mudanças mais tranquilas. Porque, igual você falou naquela outra live com a Mariana, que eu achei muito legal, de que a criança não é um mini adulto, né? Então, a criança é criança, e cada criança é uma. Então, isso que tem que ser muito individualizado, porque às vezes a gente acha que todo mundo está no mesmo pacotinho e trata do mesmo jeito. Então, a recusa, a seletividade e a dificuldade alimentar são bem diferentes, né? Então, por exemplo, a criança, quando ela é pequenininha, com 1 ano, ela começa a se descobrir como um ser. Então, a questão da autonomia, a questão de personalidade, de temperamento. Então, isso começa a ficar muito florado, né? Nas crianças ali perto de 1 ano, de 1 até 2 anos, é muito, muito frequente acontecer essa questão da neofobia. Que a neofobia nada mais é do que o medo do novo, né? Então, é um período muito normal. Toda criança passa. Toda criança passa. Isso está bem claro, né? Algumas passam mais tranquilas, outros nem tanto. Outros começam mais cedo, outros começam mais tarde. Então, é tudo um processo.
Enquanto a seletividade, a gente tem... Só falando um negócio sobre a neofobia, muito legal, e eu falo muito com os meus pacientes, a gente, às vezes, não precisa acudir se a gente fizer também um trabalho meio que preventivo, né? Quanto maior o leque de opções que aquela criança conhecer antes de 1 ano, maior a biblioteca dela e dos sabores, menos neofobia ela vai ter, porque o medo é do novo. Ah, não, esse troço aqui eu já conheci. Então, gente, não tenham medo, deixa a criança experimentar o máximo de coisas possíveis, todos os tipos de fruta. E aí me perguntam, mas pode pôr canela, pode pôr tempero. Gente, não dando sal, nem mel, nem açúcar, dando comida de verdade, vocês podem dar o que vocês quiserem. Exatamente. Então, assim, a ideia é justamente ofertar o máximo de coisa diferente possível até 1 aninho. Justamente para a gente ter menos esse tipo de problema. E aí a gente tem menos que acudir, muito mais que prevenir. Só para falar um pouquinho para esses pais aí que às vezes tem medo de dar as coisas para os meninos menores de 1 ano. Sim. E aí, desculpa te interromper, só queria falar dessa pegada preventiva. Então, de neofobia, gente, é esse estranhamento do alimento novo que a criança não conhece. Normalmente eles optam pelo conforto aí do que eles já conhecem. Então, assim, chega depois de 1 ano, 1 ano e meio, eles tendem a começar a recusar alimentos novos, né? Que eles não foram apresentados ainda. Até porque, né? Então, para isso também tem estratégia. Até porque, mas nós vamos falar. A criança até 6 meses, a única coisa que ela conhece que mata a fome é leite. Então, por isso que a gente sempre fala que introdução alimentar nada mais que uma apresentação dos alimentos. Semana passada eu fiz uma live com uma outra pediatra justamente de introdução alimentar, a gente falou muito disso. Não tenham pressa para fazer essa apresentação. Até 1 ano, a criança ela é nutrida pelo leite materno. Então, assim, os 6 primeiros meses da introdução alimentar, dos 6 meses a 1 ano, a gente está apresentando a criança para o mundo das comidinhas, que eu sempre falo isso. Porque é isso. Então, a gente tem que apresentar o alimento inteiro, né? Deixar a criança ter o contato, que aquilo ali já é um aprendizado. Eu vou mostrar aqui sobre os passos, né, para comer, que é uma ferramenta, uma teoria que a gente usa muito na dificuldade alimentar para fazer essa reintrodução dos novos alimentos de uma forma mais tranquila. A criança não nasce sabendo comer, ela aprende a comer. Assim como ela aprende a falar, aprende a andar, tudo é aprendizado, tudo faz parte do aprendizado e do desenvolvimento. Então, o comer entra na mesma história, né? Assim, é um processo. E aí, quando a gente fala de dificuldade alimentar, aí é uma coisa mais complexa que a gente tem que avaliar, e vocês falaram muito bem na live, que a gente tem que avaliar a questão se tem alguma patologia, se está atingindo o desenvolvimento, se está afetando os exames, né, os sinais clínicos, bioquímicos também, se está tendo alguma questão mais aprofundada, ou se é comportamental, que aí a gente vai tratar também de uma outra forma. Então, para cada caso é um caso, né, Bia? Então, a gente tem que individualizar cada um, porque senão a gente acaba entrando nessa de que todo mundo, é birra, fazendo hora com a minha cara, que ela tá assim, mas tem coisas que são sérias. Vou deixar com fome até comer, que é o que a gente até fala, para não ficar trocando comida e tal, mas também, dependendo do que for, não vai comer, né? Se o problema for outro. Então, gente, nós não vamos entrar em detalhes nisso, assistam a outra live, tá muito legal. Mas, assim, se a criança tá comendo o suficiente para crescer, desenvolver, por mais que você esteja achando que está pouco, a criança tem um desenvolvimento normal, um crescimento normal, exames, micronutrientes normais. Então, se o seu pediatra avaliou e achou que está ok, não se desespere. A quantidade está boa. A gente tem muito mais preocupação com a seletividade do que com essa recusa alimentar de quantidade, que os pais acham que está pouco, mas que o médico que está acompanhando acha que está ok. Né, Ana? Então, assim, o nosso foco hoje é esse tipo de ferramenta para vocês que têm a criança muito seletiva ou que a quantidade está ruim e precisa ser aumentada, que na maioria das vezes não precisa, tá? Porque ocorre naturalmente uma redução do apetite depois de 1 ano de idade, 1 ano e meio. Porque não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver, abram depois aquela caderneta da criança na curva de peso dos 2 primeiros aninhos, e olha como que muda. A criança, na média, nasce ali com seus 3 quilos, termina 1 ano com 9,5 quilos, 10 quilos. Na média, né? Vai ter criança com muito menos e outros com muito mais, mas a média é isso. E a média de 1 ano
de 9,5 chega em 2 anos com 11, 12 quilos. Olha como a velocidade diminui. Então, é natural que o apetite também reduza. Então, assim, é normal o menino de 2 anos comer menos que o menino de 1 ano. E daí os pais ficam todos desesperados. E não, se tiver tudo ok, não tiver sinais de alerta, crescimento tá ok, desenvolvimento tá ok, micronutrientes, enfim, coisas que seu médico, seu nutricionista vai avaliar. Se tiver tudo ok, beleza, não se estresse. Então, assim, se a seletividade preocupa ou se a quantidade preocupa, aí nós vamos usar todas essas ferramentas que a Anai vai mostrar pra gente aqui hoje, tá bom? Então, a primeira coisa é quando preocupar, tá? Então, a maioria das vezes não precisa de se estressar, tá bom? Pergunte ao seu pediatra, procure um bom nutricionista que vai te ajudar, inclusive no grau do estresse que você tem que desenvolver com aquela criatura. Que é muito importante, né? Tratar da mãe e do pai. Às vezes a gente fica focado tanto na criança, mas os pais às vezes precisam mais de acolhida do que propriamente a criança. A criança tá super bem. Mas então, sobre a criança tá ótima, na maioria das vezes. Exatamente. Quem tá precisando de ajuda é a mãe mesmo, ou o pai. E aí eu sempre falo, assim, que, como a gente estava falando, né? O comer é aprendido. A gente fala em 3 formas de aprendizagem. Então, a gente fala em familiarização. O que é familiarização? É você estar exposto àquele alimento e exposto a essas coisas, né? Nós somos seres que convivem com diversos estímulos o tempo inteiro e a gente está aprendendo o tempo inteiro, né? Então, quando a gente fala de familiarização, é justamente isso, assim, a gente está, por exemplo, uma fruteira cheia de fruta, a gente vai se familiarizar com aquelas frutas que a gente está vendo outras pessoas comendo, a gente está tocando, daí a importância na introdução alimentar para as mães que têm bebês, né? Fazer, por mais que seja uma abordagem de papinha, amassado, a criança precisa desse contato com o alimento, porque ela aprende essa troca, né? Entre o ambiente e o próprio desenvolvimento. E eu falo muito também, Bia, que assim, nas mãozinhas a gente tem muitos receptores, né? Sensitivos, que conectam muito com nosso cérebro. Então, assim, esse contato com a mão não é simplesmente de fazer bagunça, de comer com a mão, enfim, não é isso que a gente fala, é justamente aprendizado. Isso está sendo uma construção neuronal. Então, assim, isso vai levar para o resto da vida da criança, né? A gente chama muito isso de integração sensorial, né? A criança vai aprender aquele contato com o alimento com todos os sentidos. Ela vai tocar, ela vai cheirar, aí que ela vai sentir gosto. Então, assim, ela vai olhar, então vai ver cores diferentes, apresentações diferentes. Então, a gente tem que pensar a alimentação como uma coisa multissensorial. Não é só com o paladar que a gente come, a criança também não. Então, como é um aprendizado, né, a Nayara falou muito bem, a gente tem que pensar muito nisso, tá? Todos os sentidos estão envolvidos ali naquele ato. Tanto do bebê que está aprendendo, quanto do menino mais velho. Isso. E não vai ser nenhuma exposição que a gente vai querer que a criança aprenda a comer aquilo, né? Então, assim, repetidas exposições, continuamente, diferentes formas. Então, assim, não adianta eu vir aqui com um pratinho pronto e falar assim, come. Aquela criança não sabe o que é aquilo, não sabe de onde veio, não ficou envolvida nesse processo, né? Então, assim, eu falo muito isso. Vamos trazer a criança para mais perto. Então, assim, tenha uma disponibilidade de investir tempo em treinamento, que é o que a gente sempre fala nesses estudos. Investir tempo em treinamento é isso. Deixar a criança envolver, levar ela mais próxima, familiarizar mesmo com o alimento. Vai no sacolão? Leva a criança. Vai para a cozinha? Leva a criança. Filho, pega na geladeira isso aqui. Pega isso aqui. Isso é familiarizar, né? Isso já é um envolvimento com o alimento. Depois a gente aprende também observando, então, quais são os nossos exemplos, né? Quem são os nossos modelos. Então, refletir sobre isso também, se os nossos modelos estão sendo modelos positivos. E eu falo muito dos neurônios espelho, né? Que a criança repete tudo que a gente faz, né? Então, se a gente tá falando, olha, o bocão, a criança vai abrir a boca porque ela tá com a boca aberta. Mas não é porque ela tá achando graça. Não, e assim, desde a introdução, né? Eu falo muito com as mães, não adianta você sentar o neném no cadeirão e vir com aquele prato de comida e querer que o menino come. Gente, o neném não sabe nem o que é aquilo é pra matar a fome. Começa daí, né?
Ele tá acostumado a tomar leite. Eu tô com fome, eu tomo leite, a minha fome some. Agora, vem a minha mãe com esse troço aqui. É pra eu fazer o que com isso? É pra eu passar no cabelo, né? É pra eu tacar no cachorro? O que é pra eu fazer com isso? Até criança, pra criança descobrir que ela tem que abrir a boca, mastigar, engolir, se ela estiver vendo alguém fazer isso, vai ser muito mais fácil, né? Então, os neurônios em espelho é um negócio, um assunto que eu sempre falo muito aqui, isso serve para tudo, né? Como que todas as lives isso sempre volta, esse panorama sempre volta dos neurônios em espelho. Então, assim, coma, seu filho não quer comer, mas você tá comendo na frente dele? Meu filho não toma água. Você tá tomando água na frente dele? Você tem a sua garrafinha? Então, assim, o meu filho não come salada, você come? Isso. Se você tá sentando na mesa de todo mundo junto para comer, ou o menino come sozinho? Exatamente. Né? Então, como os neurônios em espelho vão fazer diferença, e em todas as fases, desde a introdução alimentar, até para esse menino aí mais velho que tá com essa seletividade, ou essa neofobia, até as crianças mais velhas. Então, para todo mundo é importante, gente. O tal de sentar na mesa para todo mundo comer é fundamental. E talvez seja uma coisa que a quarentena trouxe de volta, nessa possibilidade aí, com muitas pessoas trabalhando em home office. Às vezes quem não almoçava em casa agora está almoçando. Então vamos usar a única parte boa, eu acho, que essa quarentena trouxe pra gente, que é essa possibilidade de convivência. E aí, mais tornar o ambiente legal também, né? Assim, para comer. Por isso que a gente sempre fala, o ambiente faz toda a diferença para a criança aceitar determinado alimento. Então, não adianta a gente ir para a mesa brigando. Na hora da refeição, não é hora da gente ficar apresentando os alimentos. É um horário de paz, de tranquilidade, de sem pressão, que a criança se sinta segura e confortável para comer. Então, assim, o que impulsiona a gente, né, a gente ter o consumo é o prazer, é o desejo, é o contexto que a gente está inserido. Não simplesmente por vai, come, experimenta e vai, né? Assim, é uma coisa muito além. Por isso que a gente sempre fala dessas questões, desses passos, né? Que a gente precisa obedecer. E a questão de associação, porque as crianças, isso até no livro do Cérebro da Criança, do Siegel, eu falo muito isso. As crianças são ótimas observadoras, só que são péssimas intérpretes. Então, assim, elas observam tudo que a gente está fazendo. E aí, tudo que a gente faz, elas tomam com isso como verdade. Então, por isso que é tão importante a gente ficar sempre monitorando o que a gente está ensinando, né? E para avançar um pouco mais, falando sobre os passos para comer, como eu disse, a gente não aprende a comer do dia para a noite. E aí, eu queria mostrar um exemplo aqui. Bia, vamos ver se eu vou conseguir inverter essa câmera. Vamos ver, 10 a 0. Vai dar certo. Tá dando pra ver aí? A escadinha? Que legal. Essa é a nossa escadinha para comer. Então, a gente começa aqui embaixo com observar e tolerar. O que é isso? Então, a gente primeiro tem que tolerar mesmo a presença daquele alimento. Tem criança que nem tolera a presença de uma batata, da presença de uma banana, ela já tem uma reação. Então, a gente vai subindo nessas escadinhas. Vejam que nós temos 6 passos até chegar no comer. Então, primeiro a gente observa, depois a gente interage. Interagir é pegar, manipular, espetar com um garfo, dar uma redadinha assim com a colher para o lado. Isso tudo é interagir com o alimento. A gente não tá... a gente já passou do observar, ela tá ok, estando no mesmo local que aquele alimento, e tá interagindo com ele. Depois, a criança passa para o cheirar. Então, ela vai, sente o cheirinho, tá com um cheirinho gostoso. Aí ela dá aquela investigada para ver se ela vai ter interesse para tocar. Quando ela chega no tocar, ela já vai manipular o alimento, vai pegar, vai sentir temperatura, sentir consistência, sentir a textura daquele alimento nas mãos. Para depois, quem sabe, provar e, por último, comer. Então, essa é uma escadinha que a gente sempre tem que colocar em mente, porque às vezes a gente quer que a criança já esteja cá em cima, só que olha o tantão de coisa aqui para baixo que ela ainda tem que aprender, né? Que ela ainda tem que subir. E quando a criança tem uma dificuldade realmente alimentar, ela leva... Aqui a gente está resumindo em 6 passos, mas são 32 passos. A criança precisa dos 32 passos. Uma criança típica, que vai passar por uma neofobia, por exemplo, ela leva de 20 a 25 passos. Ou seja, ela já começa mais ou menos por aqui, interagir e cheirar, já chega lá no comer mais rápido. Porque entre cada passinho aqui, tem mais uns 6 em cada um. Então, isso é uma coisa super legal da gente lembrar e ter paciência, né?
porque a criança não vai aprender assim do dia para noite. Pensar que é um processo, né? Pensar que é um processo, não é uma coisa exatamente. E isso, gente, que a Ana está falando, não é para introdução alimentar só. Isso também, claro que vale. Mas é para criança que ainda não conhece aquele alimento, que está rejeitando aquele alimento, ou mesmo para criança que já comia aquilo e parou de comer, que isso também acontece com muita frequência. Ela tem que fazer uma reintrodução daquele alimento. Isso acontece, exatamente, né? E a gente tem que passar por essas etapas e não necessariamente já chegar comendo. Então, é uma construção, né? Com certeza. E toda vez que a gente for apresentar um alimento novo, né, Bia? A gente sempre lembrar que a criança precisa ter alguma coisa segura, um apego seguro em alguma coisa. Então, a gente não vai querer que ele come um prato de brócolis se ele nunca comeu brócolis na vida. Então, a gente vai, estimula. Olha que legal essa arvorezinha. Conta a historinha, que aí agora eu vou começar a mostrar aqui algumas coisas, algumas ferramentas que eu uso no consultório. E aí a gente vai envolvendo a criança de outras formas. Eu vou inverter aqui de novo para mostrar para vocês uma foto. Essa aqui é uma menininha ela estava quase fazendo 2 anos. Ela tinha uma questão de seletividade. Todas as fotos que eu estou mostrando estão autorizadas pelos pais, tá? Só para constar. Que a gente estava fazendo um trabalho com ela de pintura com os alimentos. Então, é uma estratégia super legal da gente utilizar com a criança. Aqui eu estou usando beterraba. Então, a gente pintou com a beterraba. E aqui eu fiz as tintas também com comestíveis, né? Então, cenoura, laranjinha. Usei o repolho roxo para fazer a tinta azul. A própria beterraba, o vermelho. Então, a gente utilizou o próprio alimento como uma ferramenta de estimulação, de aproximação. Aqui a gente tem um carimbo que eu usei a batata e usei o quiabo também, como carimbo. Então, a gente faz essa aproximação com o próprio alimento, né? E a todo momento, nenhum momento eu falei com ela assim, fulaninha, experimenta, prova. Hora nenhuma eu falei isso. Por quê? Quando a gente fala do experimenta, né, Bia? Não sei se você já parou para pensar nisso. Quando eu falo assim, experimenta, Bia, esse espetinho de escorpião, você tá lá na Tailândia. Aí você olha para aquele negócio assim, eu nunca comi isso, eu não vou comer, não. Mas quando você fala experimenta, você, quando fala isso, você tem a expectativa que o outro vai gostar, de que o outro vai querer engolir. Então, quando eu falo experimenta, Bia, é muito gostoso. Aí você olha aquele negócio assim, aquele negócio super estranho, você nunca viu aquilo na vida. É a relação que a criança tem quando é apresentada um alimento novo. Então, sempre fazer esse pensamento para entender que falar que experimenta, você gera na criança uma pressão de que ela vai gostar e vai querer engolir, né? Então, isso não é legal. Abolir experimenta do vocabulário, é super importante, porque a gente não ajuda, né, nessa hora, assim, de aproximação dos alimentos. Então, ali a gente estava pintando, a gente estava num momento fora da refeição, a gente estava brincando, a gente estava levando para o lúdico. Mas como que eu estimulei também? A gente tocava, a gente sentia o cheiro, a gente fazia, né, a artezinha ali, pintando, e aí eu fui testando os passos com ela. Vamos colocar passar de batom? Aí a gente passava a beterraba na boquinha. Aí depois segurava igual lápis no bigode. Aí já ficava mais perto do cheiro, né? Vamos dar uma lambidinha? Vamos dar um beijinho? Aí ela foi indo. Até que na hora de fazer a mordidinha de mosquito, que a gente fala, de formiga, ela não quis. E aí ela parou por aí. Então, a gente respeitar até o limite da criança também é muito importante. Senão a gente cria, igual vocês falaram muito bem na live, da questão no sistema límbico, né, das memórias, uma experiência negativa. E aí a gente vai para o outro lado, da recusa, né? Então, todas as nossas intervenções, a gente sempre tem que pensar que sejam experiências prazerosas, porque ela vai associar aquilo com um momento de alegria, um momento de risada, um momento de felicidade. Por isso que é fora do horário da refeição. Isso é muito importante de dizer. E aí, deixa eu ver. Eu falo muito, né, isso com as mães, com os pais. Aqui a refeição ali não pode ser um momento de estresse, que é o que você falou. Imagina se toda hora que você for ter um almoço, por exemplo, dá briga. Você obriga o menino a comer.
porque ele tá comendo pouco, você acha que ele tá comendo pouco, que ele tinha que comer mais verdura, enfim. Aí dá briga. Gente, a água não bate, ela contorna. Se a gente fica, ó, batendo, vai gerar estresse, angústia, a criança produz um monte de hormônio de estresse, ela já fica, né, propensa, muito mais propensa a recusar. E se vocês forem pensar, né, vocês acham que, assim, qual é o prazer que aquela criança vai ter na próxima refeição? Ela já vai chegar assim, ai meu Deus, essa é a hora do almoço, é aquela hora que a mamãe briga comigo porque eu não quero comer. E assim, isso é tiro no pé, isso é andar pra trás. Então assim, não tô dizendo que a gente não vai fazer nada, mas isso de brigar e obrigar a criança a comer não tá sendo esperto. A gente vai ter que criar estratégias outras, dessas que nós estamos aprendendo aqui, para a gente poder contornar. Bater de frente não vai resolver, tá? E vai o contrário, piorar a situação, deixar a criança mais angustiada, estressada, associar aquele horário da refeição com memórias negativas. Então, assim, por favor, vamos dar outros rebolados. Né? E aí, a gente quer muito que a criança já chegue nesse estágio, né? Cadê? Vamos ver se vai aparecer. Tô feliz, tô ali comendo o meu chuchu, feliz da vida, tomando meu suco de cenoura. Mas uma criança, para chegar nesse estado, a gente tem que ter feito um trabalho muito anterior, né? Então, aqui do lado esquerdo, eu estava fazendo uma atividade online com a criança, de cientista da Nutri, que a gente estava fazendo justamente essa parte de descoberta do cheiro, sabor, da textura de cada alimento. E do lado direito é uma sequência. Aqui é o último passo, né? Que é propriamente comer. Mas o que a gente faz para chegar nesse último passo? É uma passe de mágica que eu fiz com a criança? Não foi. Então foi todo um processo. Então a gente aproximou a criança, que no caso era um chuchu, que ela nunca tinha comido na vida. Então a gente aproximou, a gente lavou, deu banho no chuchu. Aí depois a gente foi fazer os cortes. Ah, mas aí, deixa eu voltar aqui pra mim. A gente faz o corte, aí a gente faz aquele corte todo dia, né, Bia? Corta em cubinho, bota ali um alho, uma cebola e faz sempre do mesmo jeito. Chuchu é um legume muito sem graça. Então, a gente tem que dar graça para ele, para a gente ter interesse. Então, ali eu ensinei os pais como a gente podia usar os temperos a nosso favor, de que não tem limitação, da gente poder, a gente pode usar todos os temperos que a gente quer. Né? Ali é uma criança de 3 anos, mas assim, mesmo se for um nenenzinho, não pôr no sal, açúcar nem mel, todos os legumes, todos os temperos, perdão, estão liberados, né? Exceto a pimenta, né? Porque pimenta para criança não dá. Mas aí é bom senso. Os cortes, então, a gente usou os cortadores de biscoito, né? Que a gente acha em casa. Ah, que fofo! Esses aqui são de plástico, que eu tenho, são os do corações. E tem os de metais, né? Então, esses aqui, ó, de florzinha, de... São os mesmos de fazer biscoito, né, esse aqui é de biscoito normal. Esses biscoitos de Natal, sabe? Que agora está na época. Então, aqui é de árvore. Ah, que legal, muito legal. Então tem vários, né? A gente pode. Isso que é coisa assim, parece besteira, mas faz uma diferença tão grande para a criança, porque aí a gente justamente isso. Aí na hora que a gente vai apresentar, aí a criança, nossa, eu vou comer o coraçãozinho. Ah, não, eu quero comer a estrelinha. E aí tua imagem sumiu de novo, Nai. Sumiu? Voltou? Pronto, fala mais. Ficou quadriculado, mas está voltando. O seu áudio já melhorou um pouquinho. Melhorou? Vai me dar notícia. Melhorou. Normalizou o áudio. A imagem... Aí, pronto. Pronto? Pronto, voltou. Então, e a gente aproximou a criança. Não, hora nenhuma eu estava falando para ela, né, que a gente ia fazer, que a gente ia comer. Então, a gente estava brincando de cozinheira. Então, a gente fez os cortes. Depois, enquanto a gente fazia os cortes, a gente foi fazendo essa interação. Vamos sentir o cheiro desse alimento? Vamos sentir como que ele é? Ele é que cor? O que ele te lembra? Como que ele tá? Ele tá gelado? Então, a gente vai fazendo esse resgate das características dos alimentos. E depois de pronto, a gente fez o mesmo processo. Aqui eu estava mexendo com a beterraba e ela com chuchu. E aqui no final a gente estava com o chuchu já temperadinho. Ai, que delícia de cheiro! A gente fez com manteiga, bem temperadinho. E aí depois sim, ela... Opa! Peraí que eu tô dando spoiler aqui da segunda parte.
É, depois sim, ela comeu, né? Então, o comer é o último passo. Então, a gente tem que dar um pouquinho de tempo para a criança ir adaptando com aquilo. E sempre lembrando que você falou, de ser exemplo, de comer também, comer junto, porque isso vai fazer toda a diferença no final das contas para a criança, né? Bom, a outra estratégia. Maravilhoso esse, então, de toda a escadinha aí do aprendizado, né? Muito legal. E aí, quando a gente fala de aprendizado também fora da refeição, a gente tem os nossos maiores aliados, que são os livros. E aí, Receite um livro, o pediatra sempre receita um livro para tudo, livro para desfraude e livro para comer também, gente. Olha quantos livros legais que a Nai, inclusive alguns que eu não conhecia, ela me apresentou, tô apaixonada com alguns novos aí, já tô querendo todos para mim. minha filha, você vai ser do meu time, Biblioteca dos Livros de Infantis. Esses aqui, eu separei 7 livrinhos, mas eu vou mostrar bem rapidinho, só para por que eu separei eles, tá? Esses aqui, a gente fala sobre os alimentos em si. Então, a gente não precisa ficar falando de alimento na hora que a gente está na mesa, né? Então, a gente pode trazer para o lado de fora. Esse aqui é as frutas da Lili. Então, a gente fala justamente do pomar. A gente vai falando... são 2 ratinhos que vão conversando e vão fazendo umas geleias. Aí vão falando de cada alimento. Da pera, depois da acerola, do morango, do pêssego. E aí por aí vai. Então a gente tem esse livrinho que é bem legal de contar do lado de fora. E aí o que a gente pode falar? Nossa, vamos contar a historinha da Lili? Como que é? Aqui tá falando da ameixa, da laranja. Será que a gente tem ameixa e laranja aqui? E aí a gente vai fazendo essa aproximação. Sempre relacionando uma situação que ela vive com a historinha. Porque criança... E aí uma coisa super legal da parte de brincar, que é o que mais me encanta e o que eu sou mais apaixonada de fazer educação alimentar nutricional por isso, que é a brincadeira, né? A brincadeira nada mais é do que a gente replicar a realidade, mas de uma forma mais lúdica, de uma forma da criança. E quando a criança tem até 6 anos, né, que é a criança do pré-escolar, o faz de conta é o que mais encanta, é o super-herói, é o superpoder dos alimentos que a gente trabalha também. Então, essa fase é a fase que eu mais sou apaixonada, assim, inclusive, para quem não conhece meu trabalho no meu próprio Instagram, tem alguns vídeos que são de contação de história. Então, sou eu mesma contando essas historinhas que eu gravei, que eu disponibilizo para os pacientes também assistirem em casa. Então, são estratégias super legais para colocar. Então, assim, em vez de colocar qualquer desenho, por que não procurar uma historinha que fale sobre os alimentos para estimular também, né? Esse aqui é um pouquinho para os meninos maiores, que eles gostam muito, que a Ana sabe sobre os alimentos, que o livrinho abre. Então, é um livrinho todo interativo, que eles são apaixonados. Aqui eu tô anotando, a Ana sabe sobre os alimentos. O que a Ana sabe sobre os alimentos. Depois, quem quiser, tiver interesse, pode me mandar um direct que eu mando também, tá? Eu vou passar aqui depois nos stories. O Verdura Não, que é muito legal. Que aí fala sobre a questão dos verdinhos, né? Que aí é um problema, né, Bia? Assim, quando as mães chegam pra mim, Nayara, meu filho não come verdinho. Mas qual verdinho? Cebolinha, orégano, couve, brócolis. Tem tantas coisas verdes, né? Então, a gente tem mania de rotular, né? A gente tem mania de sair rotulando. Então, não fica falando que seu filho não coma verde. Seu filho está aprendendo a comer o verde. Mas qual verde? Ele come alface, ele come rúcula, ele come espinafre. Ele come tanto verde que às vezes a gente fala de mas a gente generaliza. Então, evitar esse tipo de rótulo é muito, muito importante. E esse aqui é um dos meus favoritos, que é a Aventura da Dona Berinjela, que é da coleção do Temperando Palavras. São 4 livrinhos, eu tenho os 4 aqui. E aí é muito legal, né, Bia? Porque assim, aqui é uma aventura literalmente. É a berinjela viajando pelo mundo, sabe? E aí
ela vai mostrando as combinações nos países, então mostra aqui como que ela é servida nos países, as combinações dos outros alimentos. É muito sensacional esse livro, muito inteligente. E aí, ao mesmo tempo que Legal a gente demais. tem livros falando sobre os alimentos, a gente tem livros que falam sobre comportamento, né? Então, a gente tem, da mesma coleção, O Menino que Não Experimentava, e aí a gente pode trabalhar isso com as crianças também, o experimentar, né? Mas não no sentido de provar com uma pressão de que ele vá comer e Com a gostar. finalidade de comer agora. Mas um trabalho, né? Então, assim, que ele foi descobrindo o sabor, ele ganhou, ele teve a capa da coragem de fazer uma evolução nesse passo para comer nessa escadinha. Nenhum livro infantil, né, Bia? A gente trabalha da mesma forma. Então, às vezes, com uma criança, o mesmo livrinho, eu trabalho coisas diferentes com ela. Então, isso que é a mágica da coisa, de trabalhar com a criança e com o livro também, né? Então, à medida que a história vai avançando, ela vai descobrindo. E aí vem os dois queridinhos também. Mas eu sou a louca dos livros. Que são esses dois, da Aline Padovani, que é uma fono. Esse que eu queria que você mostrasse. Uhum. Que inclusive, hoje é o dia do fonoaudiólogo, então se tiver alguma fono aí, dá parabéns para todos que são parceiros nossos nessa vida de nutrição infantil e pediatria. Esse aqui, Bia... Demais da conta. Esse trabalho multi é tão sensacional e necessário, né? E que a gente tem que valorizar e agradecer por ele. Assim. Obrigada, amigas fono, muito bem lembrado. Hoje é dia do fono, então, assim, minhas parceiras fonos, assim, eu não seria nada sem você. E esse aqui é o Tá na Hora do Papá, que fala muito sobre rotina, né? Então, assim, de ter essa questão de trabalhar com a criança, porque a criança, ela é muito... precisa dessa segurança, da previsibilidade da rotina, né? E aí, como que é? Então, a gente criar esse hábito de conversar com a criança sobre o que vem primeiro, depois, a rotina para fazer o papá, né? Tá na hora do papá, nada mais é do que isso. Então, a gente vai, seleciona os alimentos, vai na feira com os pais. E aí tem um momento que o pai, envolver o pai, a figura paterna, né? Nesse momento de compra, de seleção dos alimentos. Depois a gente higieniza, arruma a mesa e por aí vai. Então, e nesses momentos a gente tem momentos de descoberta dos alimentos, que não necessariamente a gente vai gostar, né? Em primeiro momento com eles. Mas quem sabe a gente não sentir no cheiro, a gente tem interesse e tudo mais. Então, ele vai trabalhando muito isso sobre a rotina. Se der tempo, eu falo sobre essa parte aqui da divisão de responsabilidades também. Vamos ver se der tempo a gente fala dela. Ah, muito legal. Que é super importante. E esse aqui é o mais novo dela, que é o ECA, que é o que eu tenho gravado, que tá super fofo, inclusive, tá no YouTube, a gravação. Se quem quiser né, ter interesse, a própria Aline autorizou eu divulgar a contação de história dela. Que vem com os... Que legal, tá no YouTube, esse? Então, o quê? Esse tá no YouTube? Do ECA tá. O ECA tá, e tem mais um. Ah, isso aí, me manda o link. Mando. E se não me engano, aí tem mais um que tá no YouTube. Eu tô divulgando aos poucos, porque como eu mando pros pacientes, eu deixo mais restritozinho. Lá no canal do Telegram também eu mando. Uhum. Então, quem tiver interesse de ter contato com os outros no Telegram, eu divulgo. Ele vem com legal demais. Uns fantochinhos, tá vendo? Do próprio livro. Ah, que legal. Pra contar a história. Uhum. E aí, no vídeo que eu gravei, eu fiz isso. Então, eu tenho intercalando tanto com o livro quanto com os fantochinhos. Ficou muito legal demais. E falar sobre o ECA é legal, Bia, porque, assim, ter nojo é uma coisa que as pessoas também lidam de uma forma meio catastrófica, vamos dizer assim. Eu até fiz um post disso outro dia. Porque, assim, parece que a criança não pode sentir nojo, né? Mas, assim, nojo é um sentimento, né? Igual todos os outros. Então... Com certeza. O nojo é natural, é uma reação. E aí eu lembro muito do filme do Divertidamente, que tem a raiva, tem a alegria,
tem a tristeza e tem o nojo, né? Isso ajudam demais. Nai, travou você. Ixi, voltou? Oi. Oi. Voltou? E aí, quando a gente fala do ECA, de falar ECA, de ensinar a criança que aquele alimento foi preparado, aquele alimento veio de algum lugar, que alguém teve, né, um trabalho de fazer. E aí, quando a criança participou de todo o processo lá de trás, viu o trabalho que deu de fazer aquela comida, não é simplesmente chegou, caiu no colo dela aquela comida e ela pode falar um ECA, né? Uhum. Ela entende. Com certeza. Aí a gente entra muito na disciplina positiva, ela entende o motivo, né? Então, a razão por que a gente está falando, olha, falar ECA não é legal, a gente pode falar, não, hoje não, obrigado. Então, tenha o pratinho do hoje não, obrigado, que tá tudo certo, segue a vida. Então, a gente pode lidar com as coisas um pouco mais leves, né? Sem tanta cobrança, sem tanta... sem tanta briga, né? Sem tanta briga mesmo. Nosso tempo tá... Como está nosso tempo? Como está nosso tempo? Oi, tô te vendo. Tá? Então tá bom. Voltou? Acho que voltou. Então, tô te vendo, normal. Deu? Então tá bom. Deu. Não, eu tô vendo aqui se ficou das perguntas que você mandou pra gente responder. Senão não vai dar tempo. Vamos falar delas primeiro, e se der tempo você fala mais aquele pedacinho que você queria. Então uma pergunta que mandaram aqui, ó. O leite materno possui os nutrientes para o bebê que não come? Sim, né? Até 1 ano a gente tem, né? O leite... Depende da idade. Depende da idade. Então, até 1 ano, sim, o leite materno, ele é capaz de suprir as necessidades, né, nutricionais. E depois de 1 ano, a criança cresce, duplica, né? A gente tem um estirão do crescimento, o apetite vai diminuir, é normal, mas é preciso a gente avaliar isso. Então, às vezes, a criança está à base de leite, de mamadeira, depois de 1 ano, e aí o não comer é um problema, porque a gente vai faltar nutriente, né? Nesse sentido. E eu sempre peço, né, Nai, os pais que estão com essas dificuldades alimentares, converse com o seu pediatra, vamos buscar ajuda de um fono, se o problema for textura, vamos buscar ajuda do nutricionista para essa parte de familiarização e ideias de como fazer a apresentação do alimento, mas não substitua a alimentação por leite nessas crianças maiores de 1 ano, né? As crianças maiores de 1 ano, até lá para os 3 anos, 3 a 4 porções de lácteos por dia já tá bom. Mais do que isso, tá sobrando. A gente precisa diversificar mais a alimentação dessas crianças. Então, se a gente substitui por lácteo, quer dizer, não almoçou, não, vou dar aqui uma mamadeira de leite. Aí a criança não vai ter fome para a próxima refeição, ou descobre que se ela recusar aquela refeição, ela vai ganhar a dedeira que ela gosta. Então, não vamos substituir. Se você está com dificuldade, procure ajuda. Isso é super importante. Sim, e fora que ela não vai aprender nada sobre os alimentos, né? Então, a gente sempre pensar sobre isso, porque a gente resolve um problema, mas cria outro, porque satisfaz a nossa vontade de ver a criança comendo, mas ela mesma não está aprendendo nada sobre aquilo que ela está fazendo. Então, além de não ter a variedade necessária para atingir, né, as demandas nutricionais, você vai estar empurrando um problema para frente e ele vai ficar cada vez pior. E aí da criança ter dificuldade com os alimentos e vai ficar cada vez mais difícil. Então, eu já peguei mais de um caso no consultório, mas eu tive um muito difícil de uma criança de 5 anos que só tomava leite. E a mãe dava sustagem porque achava que não comia. Não comia comida, que ela tinha que dar uma sustagem. Então a criança tomava, sei lá, 6 mamadeiras de sustagem e não comia nada. E vocês acham que essa criança estava magra? Essa criança já estava com sobrepeso. Então, gente, não é fácil. Depois, pra gente mudar, foi muito difícil. Eu tive que mandar todo mundo pra terapia primeiro, né? A menina, a mãe, a avó. Sabe, foi bem difícil, mas hoje a gente conseguiu e ela tá linda. Então. Ela é, inclusive, filha de uma amiga minha, que foi o mais difícil de eu conseguir mudar a cabeça de todo mundo, mas
foi muito legal, assim. Ela já chegou para mim mais velha e com esses poréns, mas assim, hoje conseguimos, mas é muito mais difícil. Então você não vai criar para você, para uma criança de 1 ano, 2, esse problema. Não crie para você esse problema. Peça ajuda, tá? Tem como ajudar, tem como resolver. E por isso que é tão importante a gente identificar isso cedo, né? Às vezes, não achar que, e aí vai passar. A gente sabe que é uma fase, dependendo da idade, mas tudo depende, né? Então a gente não pode generalizar nem para um lado nem para o outro. E toda fase a gente consegue trabalhar com o tempo. Então, não vai ser em uma consulta com o nutricionista que passando a gente vai resolver todos os problemas, pronto, acabou. E a gente sempre trabalha em conjunto, então sempre em time, né? Eu sempre falo, a gente vai formar um time, porque a gente vai trabalhar algumas coisas na consulta, mas o dia a dia a gente precisa do apoio da família ali para repetir, para continuar o trabalho, porque senão a gente vai só postergando esse problema, que mais para frente pode virar um problemão, e aí o iceberg tá gigante. Gigante. Né? Ó, segunda pergunta aqui. Meu filho pré-adolescente ficou ainda mais seletivo, parece que já era seletivo, e agora pré-adolescente não come quase nada. Ainda há o que fazer? Gente, sempre tem o que fazer, só não tem solução para a morte. Para a morte não tem solução, mordeu o cabelo. Mas fora isso, tem solução. Tem. Não estou dizendo com isso que vai ser fácil. Não é fácil, mas esse trabalho multi é super importante. Procure seu pediatra, né, Nai? Estou aqui respondendo, era para perguntar para você. Não, mas pode responder. Tem que perguntar, procurar o seu pediatra para tentar detectar qual é o problema, né? Tem um problema orgânico, tem um problema maior, está acontecendo alguma coisa com aquela família, que é o que você falou, às vezes é a ponta do iceberg, às vezes é uma coisa comportamental que a criança está querendo mostrar outro problema. Ela está com outras dificuldades. Então, assim, aconteceu alguma coisa, mudou alguma coisa, é tanta coisa que a gente tem que ver, né? Solução tem, sempre tem. Sempre tem. Se vai ser fácil, eu não sei, mas tem que ser feito alguma coisa. Exatamente. E a gente tem que, então, ver para quem que a gente tem que encaminhar e trabalhar todo mundo, né, como equipe, para poder tentar resolver da melhor forma possível para a família e para a criança. Exatamente. Né? Tem uma muito legal que você já abordou, mas fala aqui comigo aqui. Meu filho tem 4 anos e não come folhas de jeito nenhum. Uai, folha? Qual folha, né? E aí a gente tem que avaliar. Uma coisa super legal de falar, Bia, também, que eu vejo, assim, muitas crianças com dificuldade de mastigação. E aí, aproveitando o dia do fono, às vezes a questão é justamente mastigatória. Então, a carne que cospe, a folha que não consegue comer. Então, e aí, mais um insight para as mamães que ainda estão na introdução alimentar, deem trabalho para essa criança aprender a mastigar. Não faça por ela, deixa ela aprender. Aqui a gente tem músculo, a gente precisa malhar esses músculos. E aí a questão... Perfeito, falo isso todo dia. Eu falo isso todo dia e toda consulta eu cobro. Você já aumentou a consistência? Você já está dando pedaço? Não. Aí no outro mês, você já está dando pedaço? Por que é importante, gente, pedaço? O povo morre de medo dos meninos não engasgarem. Então, tem vários jeitos de fazer introdução alimentar. Tem uma live aqui só sobre introdução alimentar, que também tá bem legal. Não é... Eu falo com as mães, né? Tem muita mãe que chega no consultório, assim, para consulta já com 6 meses, veio de outro pediatra. Ai, eu não tenho coragem de fazer BLW. Eu vi lá no seu Instagram, mas eu não vou fazer. Gente, você vai fazer só o que você quer pôr. Você quer começar com participativa, alimentar amassado? Problema nenhum, tem problema. Vai fazer mal pro menino? Não vai. Você vai fazer o que você der conta. Mas a gente precisa aumentar a consistência progressivamente. Isso é tão importante, gente. Chega aqueles meninos de 1 ano. Eu tenho quantos pacientes de 1 ano que ela fala assim, ele não come carne, ele cospe a carne, ele não quer nada sólido, tem que amassar tudo. Sim, mas eu estou te pedindo há quanto tempo? A gente precisa aumentar a consistência dessa comida. Não é raro, não. Eu tenho que mandar pro fono, menino de 1 ano e meio. Porque eles têm dificuldade de mastigar, não treinaram a musculatura. Gente, não morre, não engasga. Vamos dar pedaço para esses meninos. A gente precisa que eles exercitem os músculos aqui mastigatórios. É igual academia. Se a gente ficar 1 ano, 2 anos sem ir na academia, quando a gente voltar e ficar, vai ser mais difícil, a gente tende a desistir. Então a gente nunca usa o músculo da mastigação. Aí vem aquele pedaço de carne lá, você mastiga, nossa, tô cansada, não quero mais. E cospe. Ele tá errado? Não tá errado.
ele não aprendeu, ele não tem força para mastigar aquilo. Exato. Aí ele vai precisar fazer uma reabilitação com a fono, o maior problema. Então não vamos deixar isso acontecer também. Vamos começar lá na introdução alimentar, já com uma consistência adequada, para a gente não ter esse problema. Eu já foi, agora eu dou só mastigar, só amassado, o menino tem 2, 3 anos e só come amassado. Precisa de fono? Precisa. Procura seu pediatra te encaminhar, avaliar direitinho se é isso mesmo, te encaminhar para o fono. A questão da folha, né, Nai? Eu falo muito para o pessoal sobre as apresentações, do que você falou. Mas você tá dando a folha como? Porque ela pode ser partidinha, ela pode ser crua, ela pode ser refogada, ela pode ser misturada num bolinho, ela pode ser misturada num omelete, ela pode ser picadinha no molho do macarrão. É tanto jeito de dar folha. Então, assim, ele não quer folha. De qual jeito que você já tentou? Então, vamos tentar dar essa variada aí, porque não tem jeito, tem que rebolar. E sempre, né, Bia, falar que, assim, um dia que recusou, não é que ele não goste, né? Então, assim, às vezes aquele jeito, às vezes aquela combinação, ele não ficou legal essa combinação no paladar dele. Então, vamos tentar mudar de novo. E aí a gente segue, e segue, e segue. Uma hora vai. Então, repetição. Não e por exemplo, né, é o que você falou, qual folha? Às vezes ele não gosta de rúcula, eu também não gosto de rúcula. Rúcula eu não gosto daquele negócio, é amargo, né? Mas se você tentou outra coisa, foi uma couve refogadinha com alho, você deu um brócolizinho assim no vapor, que ele pega, você pode tentar, sabe uma que eu gosto muito, aquela azedinha, ela tem um azedinho meio doce, é gostoso. Então assim, vamos tentar também variar, né? Ou então, cada dia você vai tentar uma folhinha diferente. Às vezes do mesmo jeito que a gente faz também, por exemplo, a alface. Tem alface americana, alface crespa, alface what else? A gente tem um monte de tipo de alface. A gente pode fazer sanduichinho, botar um arroz com feijão, fazer um enroladinho, dar para essa criança. A gente pode fazer um suco de laranja com couve. A gente pode fazer uma panqueca verde, bater essa couve, falar que é muffin ou panqueca do Hulk. Então, assim, criatividade não falta, sabe? Então, a gente justamente treinar isso todos os dias. O nutricionista tá aí para justamente te ajudar nisso. Então, para você não ficar esquentando cabeça em ter que pensar o que eu vou fazer com esse menino para comer. Então, é realmente procurar ajuda. É um investimento que a gente faz para a saúde da criança, que vai ser para o resto da vida dela. O que a gente aprende na infância, né, de comportamento alimentar, a gente vai levar para o resto da vida. Então, a gente está moldando essa criança. Então, ela está ali prontinha, igual uma folhinha em branco, para a gente escrever a história dela. Então, por isso que é tão importante a gente fazer essa apresentação. E, assim, 4 anos, a gente consegue, sim, fazer com que essa criança coma folha. A gente tem que aproximar da folha. Dá para chegar, aqui para mim, meu presente de Natal vai ser um dinossauro pequenininho. Que aí eu vou gravar a história do T-Veg, que é um tiranossauro vegetariano. E aí depois eu te mando... Que delícia! Aí eu te mando a história para esses pacientes que não comem verdura, para a gente fazer essa associação. Porque criança, gente, a gente tem que fazer isso, aproximar do mundo deles. Então, se o menino ama dinossauro e não está querendo folha, vão inventar a moda. Porque é assim que a gente trabalha, que a gente consegue ter sucesso mesmo com as crianças. Tem mais pergunta? Perfeito, muito bom. Tem. Acho que nosso tempo está acabando, mas o Instagram, nas últimas 2 lives, não me cortou com 1 hora. Vamos tentar responder tudo. Criança de 1 ano e 2 meses que só toma leite, o estômago reduz de tamanho. Acho que eu vou responder essa. Gente, não, né? Assim, claro que quando a gente come muito, tem aquela questão do estômago ficar distendido e tal, tá. Mas se a criança só toma leite, mas ela toma, sei lá, 200 ml de leite, ou se ela come 200 gramas de comida, vai dar mesmo tanto, né? Então, assim, não quer dizer que ela só toma leite, ela não vai conseguir comer comida depois. Eu não sei exatamente o que essa pessoa queria saber, mas, assim, não reduz o estômago, não diminui. Porque a criança só toma leite. Mas, assim, essa implicação aí, que você queria exatamente, quiser me mandar por direct aqui, que eu tento te ajudar mais. Será que não é questão, assim, de volume? Porque o leite, ele ocupa menos volume em relação à comida, e aí... eu não sei, assim, realmente, assim, não sei o que ela quis exatamente, mas, assim, o estômago não diminui. Não diminui. Tem uma ótima que não, essa é palhaça demais. Essa é da Ariane. A Ariane é uma enfermeira que trabalha comigo, maravilhosa. Enfermeira materno-infantil. Gente, quem não segue
A Ariane ainda segue lá no AG Materno Infantil, que ela tá fazendo um trabalho maravilhoso nesse Instagram. Essa semana ela tá falando de saúde materna e como isso está associado com as dificuldades com o bebê. Aí ela mandou assim que a dificuldade dela está sendo afastar a hora da comida e não o contrário. Que bom, uai. Tem esses, né, gente? Tem esses. Tem mais um aqui, ó. Bebê antes de 1 ano pode ter seletividade alimentar? O meu filho tem 10 meses e não aceita alguns alimentos. Quando a criança está nesse período da introdução alimentar, e aí com 9, 10 meses a gente liga o alerta, principalmente dessa questão de consistência, se tem uma dificuldade maior na introdução alimentar, para a gente investigar. Não quer dizer que ele tenha uma seletividade, não quer dizer que ele tenha uma recusa. Ele está aproximando também de 1 ano dessa questão da neofobia, né? Que pode ser que seja isso, mas também pode não ser. Pode ser uma questão de integração sensorial que a gente tem que investigar. Aí é só uma fono ou uma TO para avaliar isso melhor, porque realmente precisa de uma avaliação mais específica, né? Com certeza. Procure seu pediatra e, né? E ele vai ver para quem deve ser encaminhado esse bebê aí para poder esclarecer se tem algum problema. Também, gente, lembrando aqui, às vezes gasta 10 exposições para uma criança aceitar o alimento. Então, às vezes, naquela semana, ele não comeu, nem na outra, nem na outra, nem na outra, depois ele come. Outra coisa também, a criança é igual a gente, não é todo dia que eles estão com fome. Então, assim, tem um dia que o apetite está melhor, no outro dia está pior, então isso também varia, tá? Então, também não vamos rotular o menino como 10 meses não come. E nunca mais apresentar, né? Porque deu 10 vezes, nunca não aprendeu. Exatamente. Muita gente fala comigo assim, mas ele não gosta, fulaninho não gosta de banana. Eu falei assim, mas você já ofereceu mais ou menos do que 20 vezes? Porque tem que ir oferecendo na outra semana de novo. Claro que não oferecendo brigando, vocês entenderam, né, gente? A Nayara explicou assim maravilhosamente. Deixa a criança, permita que a criança tenha o contato com aquele alimento milhões de vezes. Ela que vai resolver depois, muito tempo depois, com 2 anos mais ou menos, se gosta ou não gosta daquele negócio. Mas não restringe aquela criança daquele alimento, porque você acha que aquela criança não gosta daquele alimento. Isso é super importante. E as outras perguntas que tem aqui, a gente já respondeu todas no durante. Acho que tá tranquilo. Deixa eu só falar aqui rapidinho. Acho que a gente vai ter que encerrar. Fala isso rapidinho, então, Se der tempo. Não, aqui é só pra gente lembrar que aí uma coisa que você falou, que falou agora mesmo, nosso papel, que é só para fechar mesmo, que isso é uma preocupação muito grande, assim, da quantidade, né? O nosso papel como educador, como cuidador, como profissional de saúde, é oferecer o ambiente para essa criança se desenvolver, para ela aprender a comer. Então, o nosso papel é a gente decidir quando essa criança vai comer, aonde que ela vai comer, né? Quais alimentos. Então, a gente define a qualidade da alimentação e a rotina. Quem define isso é o adulto, não é a criança. Então, não tem criança que vai na geladeira e pega o que ela quer. Não é a criança que vai decidir, eu vou comer agora, porque agora eu tô assistindo desenho e, enfim. Não é isso. A gente que define isso. Agora, a criança vai decidir quanto que ela vai comer, porque ela tem o papel dela de autorregulação, que quem atrapalha essa autorregulação somos nós. Então, a gente tem que respeitar isso. A gente vai dar o papel, a gente vai dar o ambiente, a gente vai dar a qualidade, a gente vai propiciar tudo positivamente para essa criança comer. Agora, se ela vai comer, quanto que ela vai comer e o que ela vai comer daquilo que a gente está oferecendo, é ela que decide. Então, a gente tem que falar dessa divisão de responsabilidades. É uma folhinha que eu entrego sempre nas consultas, que para colar na geladeira e não esquecer disso, porque vira mantra. Porque é para a gente desapegar dessa questão, né? A gente precisa, para ontem, né, Bia, sair desse paradigma de quantidade para qualidade. Então, a intenção hoje minha aqui de trazer essas ferramentas, de trazer essas estratégias, é mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa que a gente consegue lidar, é uma coisa que a gente precisa de persistência, de paciência, de amor, de carinho, de empatia, porque a alimentação infantil não é uma coisa fácil, não é um mini adulto, a criança tem suas particularidades e a gente tem que respeitar isso, né? Então, isso que eu queria fechar para
para ficar assim, para quem assistir depois, para quem ficou aqui com a gente na live também, de mensagem, assim. E quem tiver dúvida, se precisar de alguma coisa, também estou à disposição para responder, para atender, porque aqui a gente é tudo multi, a gente faz tudo junto, né? Tudo junto. É isso, gente. Mensagem final maravilhosa. Respeita a sociedade da criança. Não vamos obrigar a criança a comer uma coisa que ela não quer. A gente vai criar memórias ruins. Vamos aprender a contornar. Levem essa mensagem para casa. Não vamos bater de frente. Vamos aprender a contornar. Isso é muito mais inteligente e mais produtivo, tá bom? Um beijo grande. Obrigada, Nai. Adorei. Muito obrigada por fechar aqui com meus livrinhos maravilhosos. Eu peguei todos os nomes dos livrinhos, eu vou pegar as capinhas agora, eu vou colocar aqui nos stories para quem depois quiser ver. Quem quiser, maravilhoso. Tá aqui. E aí, quem quiser também, tem no meu canal aqui no Instagram, tem 2 historinhas que estão liberadas para assistir, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram. E aí, qualquer coisa. Tá no IGTV? No seu IGTV? Tá no IGTV, sim. No seu IGTV, perfeito. Tá bom. Tá bom, querida. Obrigada, prazerão. Tchau, gente. Tchau, beijo obrigada, grande. gente. Até depois. Agora a última live vai ser próximo do Natal, dia 23. Eu ainda não escolhi o tema. Se vocês quiserem sugerir coisas, estamos aí. Até. Beijo. Tchau, tchau. Bebê.